E aí, galerinha, aqui quem fala é o professor Michael, começando mais um dia de aula, mais um dia aí de experiências. Hoje nós vamos trabalhar nessa aula gravada com português. Em específico aí a gente vai falar um pouquinho sobre charge, cartoon e caricatura, explorando principalmente o gênero textual que a gente vai trabalhar ao longo da semana, que é o gênero charge, tá certo? Então vamos lá. O que é que são e quais são as características das charges? Vamos conhecer? Esse termo, charge, é de origem francesa e significa carga, ou seja, ilustração ou desenho humorístico, com ou sem legenda, ou ainda aí utilizando o balão. Ele é veiculado pela imprensa, que tem aí por finalidade satirizar e criticar algum acontecimento do momento. Charge ou caricatura. Nós temos aí um exemplo de uma caricatura, né, que retrata bem essa questão do exagero, tá? Essa questão de eu exagerar algum traço de alguma personalidade. Você reconhece quem é essa pessoa? Não? Essa pessoa aí seria justamente o Ronaldinho Gaúcho, né? Que através aí de uma caricatura, ele foi justamente aí, alguns traços dele foram exagerados, tá certo? Para dar justamente esse tom humorístico à imagem representada. Nas ilustrações das caricaturas ou os chargistas utilizam-se de traços específicos para enfatizarem as características dos personagens que está sendo caracterizado. Esses traços são desenhados muitas vezes com características da pessoa de maneira exagerada. Isso provoca humor na imagem. A caricatura e os demais elementos verbais e não verbais da charge são pontos de partida para os chargistas. Manifeste a sua opinião, para que eles manifestem sua opinião a respeito de fatos da vida real. Então, só simplificando aqui, turminha. As charges, assim como no caso dos cartoons, assim como no caso ali das caricaturas, certo? Elas se utilizam de imagens que são muitas vezes exageradas, tem algum traço específico do personagem que são exageradas para dar esse tom de humor, tá certo? E daí possibilitar que o chargista, que é quem produz a charge, ele possa expressar ali a sua opinião. Então, anotem aí para vocês não esquecerem. A charge é um texto de opinião, tá certo? Que ele vai se utilizar principalmente da imagem, mas não necessariamente apenas da imagem. Eu posso ter o uso da imagem, uma charge, mas ao mesmo tempo eu posso trabalhar também com a linguagem verbal, tá certo? Além disso, ali, ó, nas charges eu vou ter a questão dos traços exagerados para dar humor ao meu desenho. Porque não só basta eu criticar algum acontecimento, alguma coisa que está sendo representado na charge, mas eu preciso fazer isso de uma forma leve, divertida para o meu leitor. E é esse o propósito da charge ao deixar alguns elementos mais exagerados. Enfim, o que são as charges então? Vamos ver aqui. As charges foram criadas no princípio do século XIX por pessoas opostas ao governo, ou seja, por críticos políticos que queriam se expressar de forma mais livre, tá certo? De forma mais livre ali, jamais apresentada, inusitada. Foram reprimidos muitas vezes pelo governo, porém esses textos foram bastante aceitos pela população, fato que acarretou sua existência até os tempos atuais. As charges costumam ser publicadas em jornais, revistas, livros, etc. Nos jornais e revistas, as chamadas charges podem ser encontradas na seção de cultura ou na seção de opinião. Lembra que eu falei que é um texto de opinião? Quem dá a opinião ali nesse caso é o chargista. Ele vai falar sobre um tema de acordo com que ele ou, no caso, com que a revista acredite para repassar para o público, tá certo? Então é um texto aí de opinião. Beleza? Então anotem aí mais uma coisinha para vocês não esquecerem, ó. As charges, onde é que elas são apresentadas? Qual é o suporte dela? Quando eu falo suporte, é o meio por onde a minha charge ela vai ser ali transmitida, tá certo? Então, vão ser revistas, jornais e atualmente, né, através da internet, nós temos também alguns sites que nos possibilitam o contato com essas charges, seja
no modo tradicional, apenas o desenho parado, seja no desenho animado também, tá certo? Mas o propósito dela continua sendo o mesmo, criticar de um jeito divertido e bem-humorado. As charges são formadas por linguagem verbal, as palavras, né? São texto ali escrito, e a linguagem não verbal, gestos, cores, desenhos, etc. O entendimento das charges dependerá do conhecimento do interlocutor, que é no caso aí o meu leitor, o leitor dessa charge, que é quem vai estar ali dialogando com ela. Isso pelo fato dela relatarem fatos ocorridos em uma época definida, dentro de um determinado contexto cultural, econômico e social. Por esse motivo, a charge tem um papel importantíssimo como registro histórico. Detalhe, turminha, a charge, como ela se baseia muitas vezes em alguma notícia, algum acontecimento do cotidiano, ela tem um prazo de validade. Assim como a gente tem no caso da notícia, que uma notícia de um dia pode não ter o mesmo valor para o dia seguinte, a charge segue esse mesmo raciocínio, tá certo? Ela fala de um momento específico que a gente está vivenciando, do cotidiano, seja na economia, na política, no futebol, qualquer que seja o tema que o chargista escolha para trabalhar, e esse assunto vai ser trabalhado especificamente naquele momento. Se eu pegar esse mesmo texto daqui a 5 anos, daqui a 5 dias, digamos, talvez o peso dessa charge não tenha lá o mesmo valor, mas ela serve para registrar, para marcar ali justamente um evento, certo? Um momento histórico que ocorreu. Charge ou cartoon. Vamos ver isso aqui, ó. Como é possível perceber, os textos abaixo possuem críticas e agora vamos ver aqui um pouquinho sobre elas, ó. Vocês estão vendo aqui esse primeiro, que seria ali no caso a saída de Felipe Massa, né? Ali da Ferrari, ó. Cavalinho da Ferrari é o título aí dado para essa imagem. Vamos ver o que tem dizendo. O comportamento da Ferrari impedir que Massa deixe seu companheiro de equipe passar para que assim mais pontos fossem somados. Então aí no caso achar essa imagem aqui, ela fala justamente desse acordo, né, por trás dos panos assim da Ferrari fazer com que Felipe Massa ele deixasse o companheiro passar na frente dele durante a corrida, para que assim eles tivessem mais pontos no final da temporada. E essa segunda imagem, vamos ver. Dias violentos. O que eu tenho, doutor? Estresse. Você tem trabalhado muito. As várias mortes ocorridas no mundo por causa do estresse ocasionado pelo excesso de trabalho. Essa é a segunda imagem. Vamos ver a terceira. E o aquecimento global? Vamos lá pegar a onda antes que ela venha nos pegar ao aquecimento global. Então ela está falando justamente do aumento das temperaturas, né, que vai gerar aí tsunamis, tá certo? Tsunamis ou até mesmo a questão de várias cidades litorâneas serem eventualmente submergidas, certo? Devido ao aumento aí da quantidade de água. Com exceção do primeiro texto que a gente viu aqui agora há pouco, os demais não dependem de um contexto para serem compreendidos. Esta é uma característica fundamental para a distinção entre charge e o cartoon. Enquanto a charge necessita de um evento ocorrido para que ela obtenha sentido, o cartoon relata um fato universal, que não depende de um contexto específico, de uma época ou de uma cultura, sendo assim, ela é atemporal. Beleza? Então aqui, ó, no caso, a nossa charge seria essa primeira imagem que vocês viram aí, que fala justamente de um momento que aconteceu na Fórmula 1, né? Enquanto as outras duas imagens seriam ali cartoons, que falam de momentos aleatórios, não precisa estar preso a uma notícia recente, tá certo? Posso falar desse tema aí em qualquer momento, tranquilo? Então, pessoal, esse material aqui foi disponibilizado pelo pessoal do PIB de Letras. As professoras que produziram esses slides estão aqui disponíveis no finalzinho, tá certo? Esse slide aqui, para que vocês possam acompanhar e, é claro, aí fazer a leitura dessa produção, tá certo? E agora, para ajudar vocês um pouquinho aqui, eu vou fazer uma retomada bem breve sobre o que a gente viu na charge de hoje, tá certo? Vamos lá, a gente viu aqui, ó, que charge, ela tem um termo ali de origem francesa, né? Vem do termo charge. Ele é basicamente, a palavrinha significa carga, exagero.
É um tipo de texto que trabalha aí com a questão do humor, com a questão da ironia. O que é ironia, professor? Ironia é eu falar uma coisa e eu querer dizer outra. Por exemplo, um aluno ali que não faz as tarefas, não estuda, por exemplo. A gente vai chegar para eles e vai dizer: que bonito, hein? Muito bom. Mas a gente não está querendo falar isso. Então, isso é um exemplo de ironia, tá certo? Quando a pessoa fala uma coisa, pronto, quando o papai e a mamãe falam que você fez ali uma bagunça e diz assim: que bonito, hein? Muito bem feito. Não, ele não está querendo dizer que você fez bem feito. Ele está ali falando que você deveria ter feito uma coisa, né? Que você não fez. Você deveria ter feito a limpeza, mas você não fez. E nisso ele está criticando através da ironia. Isso é uma habilidade muito importante para a nossa vida em sociedade, porque às vezes a pessoa fala uma coisinha, mas ela não queria estar ali falando daquela forma. Ela está falando nas entrelinhas, e é por isso que é importante você conhecer sobre essa habilidade chamada ironia, para que assim você identifique quando a pessoa está querendo falar de verdade ou quando a pessoa aí está querendo te criticar, tá certo? Então a ironia basicamente vai ser um jeito de eu falar, de eu elogiar, entre aspas, mas ao mesmo tempo eu estou ali criticando, tá bom? As charges, como a gente já viu, elas vão trabalhar com a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vai ter charge que vai ter apenas a imagem? Vai. Mas o normal é que tenhamos aí uma combinação de duas linguagens, tá certo? A charge sempre vai ser através de uma visão crítica de um assunto que está ali no momento, certo? Sai ali através de uma notícia. Ela apresenta a opinião do chargista ou da editora. E o suporte dela, o meio por onde ela se propaga, vai ser, no caso, revistas, jornais ou, hoje em dia, através da internet, por sites de charge animado. Tá certo, minha? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em uma próxima videoaula. Um abraço e tchau!